O tema do trezenário deste ano será Com Santo Antônio em Fraternidade. Celebramos 60 anos de caminhada paroquial. E nós estamos aqui com o nosso querido Frei Leomar Pereira, pároco da igreja de Santo Antônio, aqui em Feira de Santana, a igreja dos Capuchinhos, muito conhecida na cidade, né? É curioso como o nome da igreja é Igreja de Santo Antônio, né? Mas boa parte das pessoas conhece como Igreja dos Capuchinhos, né? Fica no bairro Capuchinhos, é tocada há tanto tempo pelos frades capuchinhos e acabou virando como a Fonte Nova que antigamente, né? Agora já tem o nome de Fonte Nova, mas era Estádio Otávio Mangabeira, todo mundo chamava de Fonte Nova. Aqui o Estádio Alberto Oliveira é Joia da Princesa, pronto. A Igreja de Santo Antônio é a Igreja dos Capuchinhos aqui em Feira de Santana, né? É o segundo nome que acaba virando o primeiro na preferência das pessoas. Frei Leomar, que satisfação recebê-lo aqui, sempre muito bom recebê-lo aqui, viu? Bom dia. Fernando, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, feira. De fato, embora o padroeiro seja Santo Antônio, mas com a marca dos frades, né? Verdade. Dos Até pelo trabalho feito há tantos anos aqui na cidade, né? A cidade reconhece muito, né, a importância dos frades capuchinhos para o crescimento, inclusive, da cidade nessa região aqui, né? Na verdade, é um fato histórico, né? Porque primeiro chegaram os frades. Verdade. Depois, com a criação da paróquia, os frades então se reuniram e escolheram Santo Antônio como padroeiro. Então, primeiro vinham os frades, depois chegou Santo Antônio. Pois é. Então, nada mais justo essa preferência das pessoas falar em Igreja dos Capuchinhos, nada mais justo. Bom, Frei, eu queria que o senhor falasse um pouco do tema desse ano, né? A escolha desse tema, Com Santo Antônio em Fraternidade, celebrando 60 anos de caminhada paroquial. Na verdade, Fernando, este ano de 2024 nós estamos comemorando 60 anos da criação da paróquia, ou seja, estamos celebrando esse jubileu de diamante. Portanto, o tema está em sintonia com essa realidade que envolve toda a paróquia. Então, nós pensamos nesse tema com Santo Antônio em fraternidade, porque ele é o padroeiro, em fraternidade porque é uma comunidade religiosa dos capuchinhos, celebrando 60 anos de caminhada paroquial, porque diz respeito à criação da paróquia. E a paróquia foi criada, então, em 26 de janeiro de 1964, e agora, então, este ano, 2024, comemora 60 anos de criação da paróquia. E o interessante é que 60 anos depois, cumprindo com a profecia do bispo, do primeiro bispo de Feira de Santana, Dom Jackson, que ao criar a paróquia, na sua homilia ele já chamou de santuário. Então, profeticamente, ele já anunciou aquilo que se tornaria realidade. E aí, 60 anos após, então, essa realidade se concretiza. Muito embora já se falava muito que ali era um santuário. Era, de fato, porque o povo, na verdade, é que colocou esse status de santuário àquela igreja de Santo Antônio. Mas este ano, então, Dom Zanoni nos brinda com esta graça, elevando oficialmente, de direito e de fato, a nossa paróquia à categoria de santuário. Então, no dia 9 de junho, na missa das 11 horas, a missa dos Romeiros, então será lido o decreto de criação, de elevação da paróquia a santuário. Que dia especial, viu? Que dia especial. É um dia especial. Santuário de Santo Antônio, será chamado desta forma. Santuário de Santo Antônio de Feira de Santana. Olha que maravilha, né? Que dia de histórico mesmo, próximo dia 9 de junho. A gente falava da importância da igreja para a Feira de Santana, né? Especificamente a igreja de Santo Antônio, ou dos Capuchinhos, como muita gente chama, né? Para o crescimento dessa região da cidade. O bairro se chama Bairro Capuchinhos, né? É o nome das ruas de vários frades que passaram por aqui, mas é uma igreja que transcende os limites de Feira de Santana também, né? A gente tem os romeiros, o senhor falou, vem gente de muitas cidades, né? De muitos lugares se acorrem para a igreja. Uhum. Então a igreja tem essa característica de ser um ponto de encontro dos romeiros, das diversas localidades, não só de Feira, mas também das outras cidades que estão no entorno de Feira de Santana. E nós temos a graça, como dizia Dom Itamar, na paróquia, ele dizia que a paróquia de Santo Antônio era a maior da arquidiocese, no sentido de que nós temos à disposição o microfone da rádio. Sim. E isso evangeliza muito,
Hoje nós temos ainda com a pastoral, com a PASCOM, que é a Pastoral de Comunicação, nós temos a Web TV e o YouTube. Mas muito antes dessa realidade virtual, nós tínhamos a rádio. E a rádio alcançava além fronteiras, ou seja, além território, essa circunscrição de paróquia ia muito além. E além fronteira de fato, e atingia o coração, a mente dos fiéis, dos devotos e devotas de Santo Antônio. Tanto que o nosso slogan é: os romeiros de perto e os de longe, afinal todos somos romeiros de Santo Antônio. E algo que mantém esse laço muito vivo, né? A gente imagina, por exemplo, pessoas que frequentaram a igreja dos Capuchinhos a vida inteira e por motivos de, infelizmente, ter ficado acamado, ou por questão da própria idade, não conseguir mais se deslocar até a igreja, e continuam acompanhando, seja pelo Web TV, seja pela rádio, né? E a rádio presta esse serviço muito forte, porque a simplicidade dele aproxima muito mais, né? Um radinho de pilha pequeno ali, já tá dentro da missa, já tô ouvindo a palavra, que é o que realmente interessa. Então o senhor nota que existe muito essa conexão também, né? A abrangência vai muito por aí também. Muito, muito. E inclusive isso facilita a nossa comunicação. Nós criamos, quando assumimos a paróquia, nós assumimos criamos, na verdade, um grupo de apoio aos romeiros, para manter esse vínculo afetivo com eles. E aí todo o programa que nós também temos aqui na rádio, o programa Alô Romeiro, todo ele é voltado para os romeiros, porque o romeiro é o coração do santuário, é o coração da pastoral, não só paroquial, mas da pastoral do santuário. Então essa equipe, ela coleta dados como data de nascimento, data de casamento. Se morre algum chefe de romaria, nós ficamos informados, a gente vai rezar, a gente vai dar uma mensagem para os familiares, para os amigos, coleta, recolhe depoimentos, tudo isso para manter e alimentar esse vínculo entre a paróquia, agora santuário, e os romeiros de Santo Antônio. O senhor consegue ter ideia de quantas caravanas, né, de romeiros vem todos, todo ano acredito que aumente, né? Mas dá para ter uma ideia ou já perdeu o controle porque é tanta gente mesmo que nós temos cadastrado, confirmando a presença, mais ou menos 80. Caramba. Porque como mudou para santuário, nós então mudamos a bandeira, estamos mudando a bandeira esse ano do chefe de romaria. Então nós fizemos 60, mas aí vamos fazer mais 20. Porque eles vêm pedindo. E aí, como está atualizando, mudou para categoria, então a gente está atualizando também essas bandeiras do chefe de romaria. E o Santo Antônio, por que ele é tão popular assim, Frei Leomar? A gente nota a paixão do povo por Santo Antônio e muitas vezes passando de família em família, né? Porque, por exemplo, meu nome mesmo é Fernando Antônio, né? Que era o nome de Santo Antônio antes de se tornar franciscano, né? Era Fernando, depois mudou para Antônio. E isso já por uma questão de minha avó, que foi passando de pai para filho, né? E todo mundo que tem Antônio no nome, meio que assim, já cresce dizendo: você é devoto de Santo Antônio, porque você tem Antônio no nome. Por que ele desperta a paixão tão grande? Porque ele é tão popular na Igreja Católica entre os fiéis? A vida de Santo Antônio, toda ela é voltada para Deus, né? E eu costumo dizer assim, que nós não nascemos apenas com DNA genético, mas nascemos também com DNA espiritual. Então nós já nascemos com saudade de Deus. E Santo Antônio é essa figura, uma figura que nos fala, que nos remete diretamente a essa amizade com o divino consagrado. E a sua intimidade é tão tamanha que traz na sua representação gráfica a imagem do Deus menino. Para dizer: olha, esse homem de fato era alguém que tinha uma intimidade estupenda com Nosso Senhor, a tal ponto de Nosso Senhor vir por seus braços nesse formato de um menino Jesus, né? Voltando à sua infância. E ele traz a Sagrada Escritura e o lírio, que nos apontam que para termos essa intimidade com Nosso Senhor, é preciso então não apenas conhecer pelo intelecto, mas fazer uma experiência com a Sagrada Escritura, fazer uma experiência com esse Deus. E o lírio justamente dizendo: olha, quem tem uma experiência com Nosso Senhor, vai necessariamente, a vida tem que ter uma vida virtuosa, porque quem faz uma experiência com Deus há de mudar,
há de ter uma transformação na vida. Então o povo se identifica com a vida, com a história de Santo Antônio. O povo se identifica com os milagres que Santo Antônio intercede. Claro, todos os milagres são realizados, Deus é quem realiza, mas Santo Antônio intercede porque a igreja acredita e nos ensina a comunhão dos santos. Os santos são os nossos intercessores diante de Deus. Às vezes nós ouvimos, e não podia pedir diretamente a Deus? Pode, mas é como uma família. Né? Quando o filho quer sair, quer viajar com os amigos, primeiro pede à mãe, para a mãe pedir ao pai. Para ficar mais fácil. É quase o advogado da pessoa, né? Então, Santo Antônio exerce esse papel de intercessor, de advogado, de conselheiro. Ele é conhecido por ser casamenteiro, mas não é só isso não, né, Frei? Não. No imaginário popular se fala, né? Se divulga Santo Antônio casamenteiro. Mas Santo Antônio é muito mais do que casamenteiro, né? Santo Antônio é uma seta que nos aponta, que nos indica o caminho de Deus. Pois é, Frei, eu não posso encerrar sem pegar essa programação com o senhor, né? Que dia começa? São 14 dias de festa, o senhor já falou aí, no dia 9 tem um dia especialíssimo, que é o dia em que será lido o decreto, né? De transformação da paróquia de Santo Antônio em santuário mesmo, né? A igreja vai passar a se chamar Santuário de Santo Antônio de Feira de Santana, mas é uma programação extensa de 14 dias, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa programação. Este ano tem uma coisa assim, tem uma peculiaridade. Nós estamos recebendo amanhã as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nossa, legal. Então, está programada a Santa Missa amanhã às 12h30. E Santa Teresinha, então, vai nos abençoar abrindo esses festejos de Santo Antônio, que oficialmente será no dia 31 de maio até dia 13 de junho. Pois é, muito bom. Todos são convidados. Amanhã, a partir das 12 horas, na Igreja dos Capuchinhos, a Santa Missa, nós iremos acolher a relíquia de Santa Teresinha, a relíquia de 1º grau, o pé direito e o fêmur. E entrega a sua rosa. Frei Eliomar, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente, dizer que é sempre uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, e boa festa de Santo Antônio, viu? Amém, amém. Muito obrigado pela oportunidade, né? De estarmos falando sobre a festa de Santo Antônio e convidar a todos, venham participar conosco. São 14 dias de catequese, porque a Teresina tem essa função de nos catequizar sobre as coisas de Deus, para que possamos, assim como Santo Antônio, encontrar este caminho de santidade. Lembrando que a santidade é uma realidade utópica, mas é uma realidade possível de ser vivida, possível de ser colocada em prática. E Santo Antônio nos ensina exatamente isso, a sermos íntimos com Jesus, que quer dizer ser santo. Maravilha, conversamos então com o Frei Eliomar Pereira, né, pároco da Igreja de Santo Antônio, a Igreja dos Capuchinhos aqui em Feira de Santana, que terá essa programação de 14 dias, né, na festa de Santo Antônio de 2024, com um grande momento, dia 9, o Dia dos Romeiros, quando efetivamente será oficializada, né, a transformação em santuário, né, da Igreja dos Capuchinhos aqui em Feira de Santana. 60 anos da Igreja dos Capuchinhos aqui, Dilson, e não é à toa, você tem mais de 55 anos aqui na Fundação Santo Antônio, 58 anos, né? Ou seja, não é à toa, viu, Frei Eliomar, que volta e meia os frades passam pelo Dilson aqui no corredor e se confundem, chamam de Frei Dilson. Com certeza. Então voltamos com você, Frei Dilson. 58 anos.